Bem, de volta com o estudo da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei 8.625, e para falarmos de um dos pontos mais importantes da organização de qualquer Ministério Público, tá? O artigo 5º até o artigo 8º da Lei 8.625 traça a estrutura padrão que deve ser observada em cada Ministério Público Estadual. Então vejam só o texto da lei. Artigo 5º, são órgãos da administração superior do Ministério Público. Opa, se eu falo de órgãos de administração superior, eu estou dentro da seção que trata dos órgãos de administração. Para a gente perceber isso de uma maneira mais didática, né, esquematizada, basta vocês anotarem o respectivo esquema. Porque vejam só, quando eu falo da organização de qualquer Ministério Público, eu preciso lembrar que existem órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Falei dos órgãos de administração, eu estou falando justamente da seção 1 da Lei 8.625. Estou falando dos artigos 5º e 6º. Vejam só o artigo 5º, ó. São órgãos de administração superior do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça, tá? O Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do respectivo Ministério Público e a Corregedoria do respectivo MP. Falei dos órgãos de administração em si, estou falando do artigo 6º. E quando eu falo dos órgãos de administração, eu estou falando das procuradorias de justiça e das promotorias de justiça, tá? A primeira questão aqui, ó, que vocês devem ter atenção é a seguinte: eu tenho órgãos de administração. Só que os órgãos de administração de qualquer MP se subdividem em órgãos de administração superior e órgãos de administração propriamente ditos, tá? É claro que existe uma relação de hierarquia. É claro que os órgãos de administração superior são os órgãos mais importantes de qualquer Ministério Público. Então, ó, se eu penso pelo critério da importância, como que eu vou excluir a Procuradoria-Geral de Justiça? Como que eu vou excluir o Colégio de Procuradores de Justiça, que corresponde à união de todos os procuradores de justiça? Como não ter um Conselho Superior do Ministério Público e a respectiva Corregedoria Geral do MP? Então é fácil guardar quais são os órgãos de administração superior de qualquer Ministério Público. A própria PGJ, a própria Procuradoria Geral de Justiça, tá? O Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior daquele respectivo Ministério Público, tá? E a Corregedoria do respectivo MP, tá? 4 órgãos de administração superior: Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria do MP. E quando eu falo dos órgãos de administração em si, eu tenho as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça, tá? Então, ó, Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça são órgãos de administração, mas são órgãos de administração propriamente ditos, tá? É como se eu tivesse um gênero, órgãos de administração, e as espécies do gênero órgãos de administração são os órgãos de administração superior e os órgãos de administração em si, tá? Outra questão importante: examinador adora comparar os órgãos de administração com os órgãos de execução, tá? Falei de órgão de execução, eu sempre vou encontrar isso aqui, ó. Eu não estou falando mais da Procuradoria, eu estou falando do Procurador-Geral de Justiça, órgão de execução. Eu estou falando dos procuradores de justiça, órgão de execução. Estou falando dos promotores de justiça. Então, ó, não é mais procuradoria, não é mais promotoria. Fiquem atentos à questão, fiquem atentos a cada alternativa. Se a alternativa disser procuradoria, promotoria, Procuradoria Geral de Justiça, não é órgão de execução, é órgão de administração. Se a questão disser Procurador-Geral de Justiça, tá?
procuradores de justiça, promotores de justiça, órgãos de execução. E o importante, né, uma questão bem importante aqui, ó, aqui eu também tenho o Conselho Superior do Ministério Público. Então percebam que ao mesmo tempo o Conselho Superior do Ministério Público é um órgão da administração superior do respectivo MP, mas também é um órgão de execução. Nas competências nós vamos estudar essa diferenciação. Tem hora que o Conselho Superior do Ministério Público atua enquanto um órgão de administração superior, tem hora que o Conselho Superior do Ministério Público atua enquanto um órgão de execução, tá? Então atenção, ó, eu tenho o Conselho Superior do MP tanto na administração superior quanto nos órgãos de execução. Depois, basta lembrar da diferenciação aqui, ó, Procurador-Geral de Justiça, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, órgãos de execução, diferente dos órgãos de administração, Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça e diferente também da administração superior aqui, ó, quando eu falo da Procuradoria-Geral de Justiça, tá? Sempre façam um respectivo comparativo, tá? Bem, dos órgãos auxiliares, eu também tenho órgãos auxiliares em qualquer Ministério Público Estadual. Aí vejam o artigo 8º, são órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela Lei Orgânica. Inciso 1º. Os Centros de Apoio Operacional, os chamados CAUs, tá? Centros de Apoio Operacional, CAUs. Além disso, a comissão de concurso, então a respectiva comissão de concurso. Além disso, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. É como se fosse a respectiva escola do MP, a escola interna, tá? Para aperfeiçoamento funcional dos membros e servidores do respectivo Ministério Público. Então, o CEAF, né? CEAFs, centros, né? Centros de estudo, Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional. Os órgãos de apoio administrativo, dentro da estrutura de cada Ministério Público Estadual, e os estagiários. Não se esqueçam, lembrem-se dos estagiários, tá? A organização do MP, a legislação referente à organização do Ministério Público, é uma das poucas legislações do Brasil que privilegia, que dá uma certa, né, importância, vamos dizer assim, aos estagiários. Então, ó, estagiário é órgão auxiliar do Ministério Público de qualquer estado? Sim, basta observar o disposto aí no artigo 8º, tá? Então, ó, não deixem de estudar o artigo 5º até o artigo 8º da Lei 8.625. Guardem o respectivo esquema. Lembrem-se, órgãos de administração se subdividem: a administração superior, a administração em si, administrativos em si, órgãos de execução, órgãos auxiliares, tá? E com as respectivas subdivisões. Todo e qualquer Ministério Público Estadual apresenta a respectiva estrutura. Foco, atenção com os artigos 5º a 8º da Lei Orgânica Nacional do MP, ok? No nosso próximo encontro, vamos falar dos órgãos de administração em si e principalmente da Procuradoria-Geral de Justiça, o primeiro órgão de administração superior de qualquer Ministério Público Estadual. Obrigado e até lá!